Bom dia, graça e paz, sextou, né? E quando cessa, você já sabe, tem Fala Deus chegando aqui, trazendo sempre um tema diferente, polêmico, para que nós possamos aqui aprender mais, buscar algumas explicações para algumas dúvidas que possamos ter, tudo dentro da palavra do Senhor. Por falar em dúvidas, na verdade, o tema de hoje do Fala Deus veio através de uma pergunta. Glória seja dada ao Senhor. Estou sempre pedindo, gente, deixa aí nos comentários uma sugestão para um tema para o próximo vídeo. E aconteceu, na verdade, aconteceu um questionamento, uma pergunta sobre um personagem bíblico bastante polêmico, que causa, assim, realmente intriga, sabe? Deixa as pessoas, assim, por vezes, se não abordado de forma assertiva, dentro da luz da palavra do Senhor, a inspiração do Espírito Santo de Deus, é um personagem que causa até balanço na fé de algumas pessoas. Acho que você já imagina aí quem é. Pois é, hoje nós vamos falar de Davi, esse personagem bíblico tão controverso, né? Eu recebi um comentário, um questionamento nesse sentido, sobre a vida do rei Davi, e resolvi então fazer, né? Imaginei que, assim como é dúvida desta pessoa que me fez esse questionamento, eu creio que também mais pessoas, porque eu retornei, quando a irmã me mandou esse comentário, eu voltei lá atrás e me lembrei que eu também tinha os mesmos questionamentos dentro a respeito da vida de Davi. É que eu sempre fui curiosa. Eu costumo falar que a minha conversão ela não veio através de louvores, ela não veio através de administração. Eu nem me lembro que foi ministrado, para te falar a verdade, irmãos, no dia que eu me converti. Mas quando eu me acheguei ao Senhor, eu fui porque minha prima tinha passado a ser crente, que era como nós falávamos na época, e ela me fez convite para ir à igreja. Eu cheguei lá, eu achei todas as meninas bonitas, muito bem vestidas, sabe? Um povo diferente, e aquilo me tocou. E, na verdade, quando perguntaram, você quer aceitar Jesus? Eu vi um monte de gente lá na frente e eu fui também. Então, isso não foi a minha conversão. Agora, a minha conversão verdadeira, eu te confesso. E foi numa aula de estudo bíblico. Pela manhã, escola dominical. Professor Oswaldinho. Eu espero que se estiver assistindo este vídeo, saiba agora o quanto as tuas aulas impactaram a minha vida. Eu comecei a ali ver aquele rapaz, ele era um jovem à época, ministrando o ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, aquilo, olha, hoje de lembrar ainda me arrepio, aquilo me tomou a vida, me tomou o corpo, me tomou a alma, e eu só faltava querer gritar, eu tinha 12 anos, e eu só faltava gritar, eu quero isso, eu quero saber isso, eu quero entender disso, eu quero, eu quero, eu quero. Então, quando surgiam questionamentos na minha mente, eu sempre me afundei dentro da palavra do Senhor e vamos meditar aqui. Senhor, me ensina, me ensina, me ensina. Então, eu busquei em Deus a explicação. Mas sim, este tema pode causar para muitas pessoas até assim aquele balanço na fé, mas vem cá, não estou entendendo. Então, sem mais enrolação, vamos ao Fala Deus desta manhã sobre Davi. Por quê? Davi é tido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas como um homem segundo o coração de Deus, também é visto na Bíblia como um ser humano, um personagem bíblico, que mais cometeu pecados, que mais infringiu as leis do Senhor. E aí é onde surgem os questionamentos que as pessoas dizem assim, mas peraí, então, Deus ama o que comete mais pecado? Davi foi premiado com esse título de um homem segundo o coração de Deus porque cometeu todos os pecados? Ou o pensamento inverso? Ser um homem segundo o coração de Deus, perceber que Deus tinha ali um trato diferente com ele, um amor, um carinho, um cuidado, fez com que Davi relaxasse e cometesse todos esses pecados. Deus sonda muito mais do que eu e você, Deus contempla a alma e além para saber o caráter da pessoa. Então Deus nos enganou quando disse que Davi é segundo o meu coração. Então Deus escolheu para ser segundo o seu coração um homicida? Então vamos dentro da palavra do Senhor, dentro da história. Eu vou deixar aqui, como sempre, o link na descrição do vídeo com o estudo completo, toda a referência bíblica, para que você estude na sua casa, com mais tempo, talvez convide alguém para fazer isso, tudo aquilo que eu sempre estou falando aqui, ok? Nós aqui vamos na conversa, como sempre, ponto a ponto, tentar fazer um achado, um catado, para que a gente possa entender a história deste jovem escolhido para substituir o rei. É como começa a história desse menino.
que está tranquilamente cuidando dos seus afazeres do dia a dia normal, no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, já acostumado com a lida, com a sua vida ali de ser insignificante, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Os irmãos fortes, bonitos, pomposos. Não pode ter um episódio sem a bispa soltar uma das palavras dela lá do Arco da Velha, né? Então, e fortes, né? Parrudos, cheios de vigor, de força física, aparentemente. Olha aí que as aparências têm a tendência de enganar, irmãos. Muito, muito, muito. Então a gente tem que aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, vigia. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser, na verdade, é. Viu? Vigia. E a perspectiva de vida de Davi? Nenhuma. Passar o resto da vida pastoreando as ovelhas. Encontrar uma jovem camponesa muito linda, parceira, viver a sua vida ao seu lado, ter muitos filhos, conquistar um pedaço de terra para chamar de seu, e encerrou. Olha aí, na cabeça de Davi, provavelmente, dentro da história bíblica que nos mostra que seu pai tinha um grande número de filhos, tendo já filhos mais velhos, que são os primogênitos, com o direito. Um já tem o direito de primogenitura. Então, a esse já cabe a melhor parte de todas as coisas. Para ajudar Davi, os outros eram bonitos, fortes, valentes. O que sobrou para Davi? Cuidar das ovelhas. Então, quando chegar ao ponto, até vamos ver aqui dentro da história, que chega ao ponto que seu pai chegou, de dizer que não tem mais filho nenhum que importe para chamar, quando Samuel vai até a casa de Jessé, para realizar aquilo que Deus ordenou. E Davi, belemita, filha de Jessé, que tem não somente ele, mas 7 filhos, é escolhido por Deus para ser colocado no lugar do rei Saul. Vinham seus juízes governando sobre a terra, não havia rei em Israel. E o povo começa a clamar a Deus: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Dá-se um rei, Saul. Saul, lá na frente, após reinar por um período em Israel, Saul transgride um mandamento de Deus, que lhe dá uma ordem e ele não obedece. Não vamos aqui entrar no caso, porque não é a questão da história de Davi. Porém, Deus se entristece com Saul e diz: rasgo hoje o reino de ti e vou passar a um próximo. E dá ordem a Samuel, que era o profeta, para que ele fosse à casa de Jessé, ungir um dos filhos. Nem para o profeta ele diz quem é, mas ele já alerta: olha, presta atenção para não deixar se guiar pela aparência. Por isso o Espírito Santo continua falando até hoje conosco: cuidado com as aparências. Por muitas vezes nós nos entramos na nossa vida, no dia a dia, em situações que poderiam ter sido evitadas se parássemos um pouquinho para pedir: Senhor, me mostra. Não me deixe enganar pela aparência, pelo rosto amável, pela bondade. Bem, muitas vezes nós passamos por este processo. E aí o que acontece? Samuel chega à casa de Jessé e diz para Jessé: vim aqui sacrificar o Senhor, você coloca diante de mim aqui os seus filhos, e sobre um deles o Senhor vai ungir. Jessé se alegra e começa a passar ali, trazer os filhos, um a um. Grande, forte, valente. Mas o Senhor diz: não tem nada a ver com nenhum desses. E acabou seus filhos, Jessé. E ele diz: bom, já se passou todos os moços. E Samuel diz: mas você tem certeza? Na verdade, falta um, que está aí no campo, cuidando das ovelhas. Sabe como quem diz: esse aí esquece, né? Irmão, você tem noção do que é ser um ponto na tua vida, que alguém da tua família, no caso aqui o seu pai, seu progenitor, diz desta maneira? Tem mais ninguém que importe, que interesse, que vale a pena. E o incrível é que a gente sabe que existe, né? Existe dentro da própria família pessoas que não valorizam nada, 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 nada. Tudo que você faça, tudo para as pessoas é pouco. Olham para você já declarando que você não pode. Mas eu tenho uma novidade dentro desse estudo para te dizer. O que sai da boca do outro a teu respeito não quer dizer nada. Nada, 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 nada. A última palavra na tua vida, ela vem do Senhor. Samuel diz para Jessé: traz almoço. E quando Davi chega, a casa se enche com a glória do Senhor, revelando a Samuel: esse, unge esse como rei em Israel. Uma criança, um jovem perdidinho, surgindo, porque não vem falar, né, irmão? Porque quando a gente lê a Bíblia, lê a passagem, onde é uma ministração linda, que tem irmãos que ministram de uma forma tremendamente esta passagem, a gente imagina o Davi chegando com aqueles negocinhos assim de pelinho, todo bonito.
Não, imagina ele feio, sujo, com as unhas cheias de terra. Porque, ai, mas é pastor de ovelha, não precisa colocar terra. Como não? Se a ovelha se enrosca, ele senta onde? Como ele faz para pegar uma água, para se alimentar? É sujo, sujo. Imagina o Davi sujo chegando diante de Samuel. Enquanto os outros estavam bonitinhos, limpinhos, quietinhos dentro de casa. Mas é Davi que o Senhor diz, olhando, não olho como o olho do homem vê. Eu vejo além, e é com este. E Davi vai desenvolver o seu ministério. Vou deixar tudo aqui no estudo, no link da descrição deste vídeo. Pegar os pontos aqui mais importantes, porque senão eu vou aqui contar passo a passo da história de Davi. Se a gente entrar nos pormenores, Jesus, dá um estudo aí de uns 3 meses, no mínimo, para detalhado. E ainda não vai ficar muito esmiuçado, não, porque a história é grande, os detalhes são complexos. Nós vamos pegar aqui o máximo possível para que a gente consiga ter entendimento sobre Deus fazer vista grossa dos pecados de Davi, porque ele era segundo o seu coração, ou Davi pecou em excesso por imaginar-se um escolhidinho de Deus, o bebezinho do papai. Será? Então, Davi é ali consagrado, ungido, mas ele ainda não é posto rei. Ele é ungido para Deus. Então, aquilo que Deus já separou, primeiro, tem hora assim na vida espiritual que a gente tem que buscar alguns entendimentos. Às vezes você está em uma determinada situação e Deus usa alguém para te dizer, olha, o Senhor te separou para pastor. O Senhor te chamou para ministro. O Senhor te chamou para determinada coisa, situação, para um determinado ministério. E você pode, às vezes na ânsia, no desejo de exercer aquilo que Deus tem na sua vida, já querer se apressar, colocar, como dizia Donatina, minha mãe, o cavalo, a carroça na frente dos bois, e dá tudo errado. E lá na frente você vai falar assim, mas peraí, Deus disse? Ou aquele vaso estava na carne? Ou o profeta estava mentindo? Porque né, se você vai ver dentro da história de Davi, quando você for fazer o estudo, que há um período entre o momento que Samuel vai à casa de Davi e o unge com a ordem de Deus, e o momento que Davi se assenta no trono. Antes dele se assentar no trono, ele sofre perseguição. Antes dele se assentar no trono, ele precisa viver escondendo como um fugitivo, que poderia colocar na cabeça do menino, mas peraí, eu estava quietinho lá cuidando das ovelhas. Deus foi lá com história que eu vou te ungir, eu não queria ser nada. Agora tem que ficar me escondendo porque Saul quer me matar. Porque quando ele vai ali defender a história de Golias, que todo mundo conhece, ele não estava ali querendo ser o grandão. Ele já era ungido rei. Mas sabe o que ele estava fazendo lá? Foi levar comida para os irmãos. Com a ordem do pai. Que esse eu acredito que quando Samuel viu as costas, pensou, eita, Samuel tá velho, mesmo, tá louco. Tá louco. Quantas vezes na tua vida você já não viu, percebeu, ouviu ou até sentiu na sua própria pele do Senhor usar um vaso para declarar, para profetizar algo na vida de alguém e alguém ao lado dizer, ah, fulano é louco, desmerecendo a promessa feita na sua vida. Eu já vi casos até da pessoa ser ungida e pessoas com desdém dizer assim, mas também foi ungido por quem? Por Deus. Por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe unção do homem. Não existe. Porque o homem, se você acreditar que um pastor, um apóstolo, um homem, não vou colocar o cargo, alguém que tenha posição que possa ungir, consagrar alguém a algum cargo. Se você acreditar que essa pessoa fez esse ato de fé poderoso, passando por cima da vontade de Deus, então você está desmerecendo o poder de Deus. Você entendeu? Porque se o Senhor é soberano, eu não consigo fazer algo deste porte, porque nós vamos entrar aqui na questão do meu livre-arbítrio, algo que é pessoal na minha vida, mas quando envolve o outro, eu não vou conseguir fazer algo que vá contra aquilo que Deus quer. Samuel podia estar o mais gagá que fosse, não haveria da permissão de Deus dele colocar as mãos sobre Davi para ungir, se não fosse da vontade do Senhor. Então, eu já ouvi muitas vezes gente dizendo assim, mas isso aí foi ungido por fulano. Fulano já ungiu porque é parente, ungiu. Não, ungiu porque Deus mandou. Ungiu porque Deus mandou. Por mais que a situação tenha sido torta, porque o Deus que eu sirvo e que estou aqui pregando, mesmo dentro do estudo, é uma ministração todo o tempo da palavra do Senhor, é um Deus que transforma a situação ruim para que no final ela venha bater de encontro à sua vontade. Então, não consiga acreditar no contrário.
Não consigo acreditar no contrário, por mais que a intenção do homem, não estou dizendo a intenção do homem. Sim, pode ter alguém que na mente dele, eu vou fazer assim porque me agrada, eu vou fazer assim para agradar fulano, eu vou fazer assim, mas ainda assim ele está sendo um instrumento daquilo que o Senhor já determinou. É a minha forma de enxergar, minha forma de entender. Mas eu acredito aqui que essa situação se passava na vida de Davi. Porque você não vê menção bíblica de que quando Samuel vai embora e deixa ali quem? Um jovem que saiu do pasto com as suas ovelhas, agora tendo acabado de ter se derramado sobre ele o azeite da unção, consagrando o rapaz a rei. Você me dá licença, que deveria ter havido ali uma festa, assim que Samuel se retirou, nós deveríamos ter aqui um registro na Bíblia dizendo, nossa, mas eles comemoraram, nada. O que a gente encontra? Jessé falou assim, ô Davi, desce aí do montinho de reizinho, pega aqui as marmitas e vai levar comida para os seus irmãos lá, na frente da batalha, lá que tá aquele louco do gigante gritando lá com o povo. Porque na cabeça deles não entrou. Ainda mesmo tem gente que mesmo que grite, que o céu grite o que Deus tem na tua vida, a pessoa ainda te olha lá de cima e ainda duvida. E ainda desacredita. E aí também há a permissão de Deus. Porque tem gente que tem a cerviz mais dura e o Senhor gosta de quebrar essas mesmo. Dessa maneira, Deus age. E nós vamos encontrar o pequeno Davi ainda, indo levar essa comida para os seus irmãos. E chega lá, tá o burburinho para cá, burburinho para lá, e acontece a situação de que ele se revolta. Não vou estar sabendo nem se tem prêmios, nada disso. Peraí, esse cara tá falando mal de Deus. Vamos, porque o que é qual estudo aqui? Tá pensando que eu tô enrolando? Não, nós estamos aqui dentro desse tema. Qual estudo? Porque Davi era considerado segundo o coração de Deus. Depois a gente entra nas falhas que ele cometeu. E se Deus realmente estava, como diria hoje, passando um pano para Davi? Eu acho que não. Que Deus não age dessa maneira com ninguém. Ainda que eles fossem como segundo o coração do Senhor. Então ali, a primeira coisa que nós vemos é um coração que não aceita, que sequer trisque nas coisas do Senhor. É um coração zeloso. Nós temos um Deus zeloso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, certo? E Davi ali na frente daquela fileira se preparando para a batalha, com aquele barulho que devia estar ensurdecedor de joelhos de homem batendo, porque estavam todos amedrontados com o tamanho de Golias. A verdade é só essa. Ali naquele momento, nós encontramos um pequeno Davi, sem estrutura, sem formação militar para a guerra, mas com um coração zeloso. Porque, tirando os negocinhos da mochilinha, né, do fardo, um bornache que chama, aquelas coisas de pano que carrega as coisas para o campo, devia ser algo semelhante, do odre, alguma coisa dessa maneira. Acho que odre é para água. Mas, enfim, tirando ali suas coisinhas para entregar para o seu irmão, e tá bafafada aqui, bafafada ali, até que ele escuta falando do nome de Deus. Opa, aí não, esse cara tá falando o quê? Do Senhor. E vocês não vão fazer nada? Vocês estão com medo disso aí, desse incircunciso, e vão deixar ele blasfemar o nome de Deus. Você consegue enxergar aí, já um ponto onde o Senhor já olha assim e diz, olha esse menino, olha como esse menino luta para defender meu nome. Você imagina? Ali brotando o coração de Deus, segundo o coração de Deus, está brotando. Olha o que esse menino está fazendo. Olha o tamanho de criança. Eu imagino Deus olhando lá de cima, criança, sai daí. Sabe? Criança, sai daí. Aquele chihuahuazinho, aquele mega pitbull, nem pitbull, né? Não teria nenhum para fazer essa comparação, mas vamos deixar um chihuahuazinho, um pincher. Não, pincher. Imagino. Davi e Golias. É o pincher, aquele latidinho insuportável do pincher. É bonitinho, mas o latidinho chato, né? Pra cima de Golias. Mas, pra casar com filha de... Não. Porque ia conquistar... Não. Porque ele ouviu falando do nome do Deus que ele cria, servia e amava. Então, ali, você precisa olhar para Davi. Davi era segundo o coração de Deus e fez e aconteceu. Não. Davi tinha atitudes que mostravam ao Senhor que ele era um homem no qual ele podia confiar, segundo o seu coração. Primeiro, esse zelo, essa devoção para as coisas do Senhor. Segundo, nós vamos ver Davi numa situação, quando com isso ele vence essa batalha contra Golias, tem a cabeça de Golias na mão, independente de todos que estavam ali falando. É por isso que eu disse ainda há pouco. Se preocupa com as palavras que falam de você. Você imagina as que Golias deve ter proferido quando ele viu Davi? Na Bíblia tem um pouquinho ali para você mais ou menos ter uma ideia. Mas como são as coisas do Senhor, bonitinha, né, irmão?
com toda a ordem e decência, agora você se transporta e tenta imaginar na vida real as palavras que Golias, um incircunciso, proferiu contra Davi. Ele não ficou ali olhando para ele, esse baixinho, sardentinho, feinho, esquisitinho, ruivinho. Com certeza ele soltou várias palavras de baixo escalão para ofender a Davi ali. E menosprezou o tamanho, a estatura, tudo que ele podia. Acabou com Davi nas palavras. Mas o zelo de Davi permaneceu, fez com que ele não, independente de qualquer coisa. Outro ponto que o Senhor enxergou. Além do zelo pela sua obra, Davi era um rapaz que ele não estava preocupado em agradar o outro ou ser igual ao outro. Ele não sabia nada, não sabia ser rei, não sabia ser soldado, não sabia nada. Mas ele queria agir com o que ele sabia, com a essência que Deus tinha dado para ele, e não com o que o outro fazia. Ele não sentava na nave da igreja e ficava olhando assim, imitando, vou imitar aquilo que fulano está fazendo. Não. Davi, pega aqui, já que você quer ir lá, seu louco, pega aqui essa armadura, essas... Não, isso não é para mim, não. Tem o meu jeito. Eu vou lá do meu jeito, do jeito que Deus me trouxe, das forças que Deus me deu, do jeito que Deus me usa. E o Senhor lá de cima olhando. Aí, com a conquista, com a vitória, com a cabeça de Golias aqui, a fama de Davi ali começa a investir. Não, acho que ele pode ser, né, do exército, pode ser aí um soldado. E Davi começa a partir para as batalhas. E da batalha que Davi estava, a vitória vinha. Da batalha que Davi entrava, a vitória vinha. Mas preste atenção. O que ele respondeu para Golias lá atrás. Você vem em mim com todas as suas ofensas, em nome de quem você quiser. Porém, eu vou a você, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então, toda batalha que ele entrava, a vitória era certa. E o povo começou ali. Opa, por que não? A pessoa pode tentar esconder, querer que você esconda aquilo que você é, o chamado que você tem. Ela pode nem acreditar no teu chamado. Pode nem aceitar. Como Deus está ficando louco, como é que Deus... Pode, é um direito que lhe cabe. Ela tem esse direito, deixa ela lá no cantinho dela, não se incomode, viu? Não perca seu tempo batendo boca, respondendo. Não, deixa. Segue firme com as tuas armas, com a tua armadura, com o teu jeito, da sua maneira. Porque quando chegar lá na frente, é com você o mistério, não é com ela. Então não se preocupe com o que ela vai fazer. Com o que eles têm a dizer, com o que eles pensam. Nada disso importa para o teu chamado, nada disso importa para o teu ministério. Porque nada disso importou aqui para Davi. Só que o que acontece? As pessoas ao redor começam a, opa, onde aquele menino pisa, Deus está com ele. Nossa, quando aquela irmã ora, meu Deus, como aquele jovem prega. Olha que coisa linda, fulano louvando. Não consegue esconder aquilo que Deus chamou para brilhar. Ninguém apaga o brilho do Espírito Santo na tua vida. Não há poder, não há palavra contrária, não há palavra para te menosprezar, te desprezar, te humilhar, que consiga apagar o brilho de Cristo na tua vida. Aquilo que Deus te chamou vai se cumprir. E o brilho eles têm que engolir, não tem para onde correr. A multidão começa a opar. Saul, que era o rei, até então continua sendo rei, você presta atenção. Davi já está ungido, mas ele está servindo. Davi já foi ungido, mas ele está à disposição do rei. Davi já foi ungido, mas continua como um pequeno, vindo atrás. Saul na frente, Davi atrás. Nenhum momento com a soberba. Segundo ponto, terceiro já. Já estou perdendo até as contas de quantos pontos positivos a gente vai vendo segundo o coração de Davi, para que o Senhor tenha dito, menino segundo o meu coração. E ali, o povo ninguém cala. A pessoa pode tentar calar o teu chamado, mas ela não vai calar. Ela pode tentar matar a tua árvore, mas não vai impedir que você dê frutos. Não tem como. A árvore que o Senhor escolheu para crescer. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam e creem no Senhor serão como árvores bem plantadas junto ao ribeiro. Não tem para ninguém. Os frutos vão começar no tempo certo, a aparecer no tempo certo. É necessário saber esperar o tempo de Deus, o que Davi estava fazendo. Em nenhum momento você vai ver Davi, opa, peraí, Samuel foi lá na minha casa, me ungiu, agora eu tenho direito, eu sou... Não sou ninguém. Aguardando no tempo de Deus. Mas o povo começa, porque a luz brilha, os frutos começam a aparecer, e as pessoas começam a dizer, Saul matou tantos, mas Davi matou 10 vezes mais. Saul agora está ficando, e Davi aqui é o cara.
Na musiquinha deles lá até não tá na Bíblia. Você veja lá, eu trago sempre de nossa maneira. A gente entenda melhor. Então, Davi permanece ali na sua humildade. Mas Saul, olha por que Saul perde o reino. Não precisa muita gente entrar lá. Saul, Davi estando ali a seu serviço. Davi estando ali defendendo o seu reino. Davi estando ali dando vitória para ele contra os seus inimigos. Ele se levanta com inveja contra a vida de Davi. Você entende? Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, nós vemos líderes espirituais. Eu não vou falar aqui da Saul era rei na época. Quantos líderes espirituais nós não conhecemos que não suportam o crescimento da sua ovelha? Que não suportam o crescimento da ovelha. Não estão em estudo, mas seja estudo, seja palestra, seja o que for, eu estou sempre sujeita à vontade, à direção do Espírito Santo de Deus. Ele está mandando falar, eu falo e pronto. Quantos na sua vida você conhece? Já viu? Espero que você tenha ficado de fora assistindo, não tenha sido com você, porque dói. E Saul se levanta em inveja contra Davi. Mas, ainda assim, quando Deus retira de Saul aquele chamado de rei, sai o Espírito de Deus, e quando sai o Espírito de Deus, a porta fica aberta para trevas, para espíritos malignos vir sobre a vida da pessoa. É assim até quando a gente se afasta do caminho do Senhor. A palavra do Senhor diz que por onde a porta fica aberta, 7 vezes mais espíritos ruins vêm atormentar, vêm ali fazer companhia, infelizmente, e foi o que se passou com Saul. Os espíritos vinham e o atormentavam, a ponto que ele estava enlouquecendo. Quem trouxeram para tocar? Já não bastava Davi ser bom pastor, não bastava ele cortar a cabeça de Golias, não bastava ser bom comandante na guerra e o cara me sabe tocar harpa. É para irritar, né? Não, é porque quando Deus chama, ele capacita. É porque aquele que o Senhor chama, ele capacita. Deus não chama quem não tem habilidade. Se você ainda não tem, ele vai dar. Aquela que você ainda não sabe, ele vai te ensinar, ele vai aprimorar aquela que você já tem. E ali, chama Davi. E Davi vai lá, dedilhando a harpa, e os espíritos saíram de Saul. E podia ter saído da inveja, podia ter saído da maldade, podia ter deixado o Senhor entrar dentro do coração e dizer, oh meu Deus, coitado do menino, tão abençoado, tão bonzinho. Não, permaneceu com inveja, contra a vida do ungido do Senhor. Mas e aí, Saul com inveja, Davi sempre prosperando, a mão de Deus sobre a vida de Davi, e a mão de Deus que se retirou da vida de Saul, e os espíritos imundos estão sobre ele, e nesse vai e vem, enfim, que Davi precisa fugir da presença de Saul. E Davi, quando foge da presença de Saul, nas fugas, por todo esse processo que ele está passando, que vai estar aqui no estudo, o que acontece? Determinada vez, Senhor, permite. Vem comigo e presta atenção nessa situação, para você ver como o Senhor sondava o coração de Davi. Davi não foi simplesmente eleito, ele foi colocado à prova em algumas situações. E foi aprovado pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Numa das fugas que Davi fugia de Saul, dentro de uma caverna, ele encontra o rei Saul numa situação até, vamos dizer assim, engraçada, cômica. Talvez fazendo ali o seu número 2, dentro de uma caverna, escondidinho. Tá na Bíblia, assim. Vou deixar aqui, depois você vai lá, você vai ver. Que Davi encontra. E ele poderia ali matar o rei. Podia matar o rei. Mas em algum momento dessa história, por mais que eu não esteja lendo passo a passo, versículo a versículo da Bíblia, seria um fato importante, eu teria dito. Então, em algum momento, você ouviu dizendo que Deus deu a Davi a ordem para matar Saul, tirá-lo do trono para ele poder se assentar no lugar? Não, né? E ele não fez. Ele não levanta a sua mão contra o rei. Ele corta um pedacinho da túnica do rei. E depois, quando os dois se encontram frente a frente, Davi e Saul, todo cheio de eu sou o rei, eu sou o Saul, eu sou o cara. Davi levanta um pedacinho da túnica e diz para ele assim, ó, aqui, ó, Saul. Se eu quisesse, eu tinha te matado. Mas eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Lembra a situação que eu falei agora há pouco? Que sim, há líderes espirituais que não suportam o crescimento dos seus membros, das ovelhas que o Senhor coloca ali no seu rebanho. Que há líderes espirituais que batem de frente quando vê o Senhor usando, quando vê Deus despertando, quando vê a igreja falando que pensam que fulano é, que pensam que ciclano é, e tenta abafar, tenta fazer, não se levante de nenhuma maneira.
porque é o ungido do Senhor. Mas, bispo, Deus trata, Deus cobra, Deus opera, Deus cuida. Você obedece à voz de Deus. E Deus jamais vai falar para você ser desobediente à sua liderança. Ao contrário, na Bíblia está bem claro: sede obediente a vossos líderes. E tem a parte dos líderes obedecerem. Aí ele vai prestar com Deus, porque o desobediente está sendo ele, não você. Você permanece na posição que Deus te chama. Não levante a sua mão, não levante a sua voz. Tenha reverência. Se você não consegue reverenciar o seu pastor na terra, como você vai ser referente a Deus? Se você não consegue respeitar o teu pastor, a tua pastora, a tua liderança na terra, porque no teu emprego você tem que respeitar o seu encarregado, o seu chefe, da igreja, da vida espiritual, seja qual for a sua religião. Se você é católico, você tem que ceder obediência e respeito ao padre. Não é a religião que você escolheu, respeite. Respeite a liderança. Quando o Senhor diz na palavra dele que nós temos que respeitar a liderança, ele não falou sobre religião, ele falou sobre respeito. E a palavra do Senhor é clara, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, somente obedeça. Não fique preocupado com o erro, ai, mas ele sendo, conhecendo, ai, não interessa, não. Faz você a tua parte. Porque no fim das contas, é você e Deus, somos eu e Deus. Deus, você chegar diante de Deus, ai, Senhor, sabe por que eu fiz aquilo? Eu falei com ele daquele jeito porque eu não aguentava mais, sabe? Davi podia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu matei Davi, eu matei Saul, porque eu não aguentava mais. Oh, o senhor viu, eu fiz de tudo por ele. Eu ia lá pro caralho, o demônio saía, ele ficava bonzinho, já começava a me perseguir de novo. Eu fiz de tudo por esse homem, ele, você entende? E Deus olharia pra ele: tá bom, mas que hora que eu te dei autorização pra fazer isso? Que hora que eu te dei essa ordem? Nenhuma? Então pronto, o que importa é só o resultado. Não adianta, para Deus não se deixa escarnecer, não. Não adianta a gente chegar e ficar tentando florir as coisas para Deus, fazer o nosso pecado ficar bonitinho diante de Deus, colocar justificativas para tal erro. Diante de Deus não muda nada, porque ele sabe a verdade. E Davi não cometeu esse erro. A morte de Saul não foi pelas mãos de Davi. Aí você vai pensar: poxa, pastora, poxa, bispa, mas lá na frente ele faz. Lá na frente nós vamos chegar lá. Aqui nós estamos falando das virtudes que levaram Davi a ser tido por Deus como um homem segundo o seu coração. Fidelidade, respeito, zelo pela obra, pelas coisas do Senhor, honestidade, cuidado, porque para ser pastor tem que ter cuidado. Enquanto todo mundo estava quietinho dentro de casa, bonitinho, no aconchego, ele estava lá, sol, chuva, tomando conta das ovelhas. Ali foi seu primeiro teste. Deixa eu ver, pegar aquele ali. Porque se ele suporta tudo isso para um animal, que é uma ovelha, se ele suporta tudo isso por um animal, volta lá, vai lá na sua Bíblia, né? As histórias de Davi. Para defender suas ovelhas, ele lutou com um leão. E para defender seu povo, um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Deus faz por nós, e é segundo, não é primeiro, não é igual. As pessoas confundem. Ai, Davi, Deus disse na palavra dele que Davi era igual. Não, não é igual. Segundo o coração, que se assemelha, atitudes que lembram. Deus é infinitamente maior. Ele faz tudo. O homem tem limitações. E dentro das limitações de Davi, ele fazia de tudo pelas suas ovelhas, para defender o seu rebanho, para cuidar e zelar daquelas que o pai colocava na mão dele. O pai Jessé, não o pai Deus. Mas assim o Senhor olha e diz: e o que eu colocar na mão dele como povo, como rebanho agora de almas, o que ele fará por elas? Assim o Senhor encontra este homem. E é este homem que Deus elege como rei de Israel. É este Davi que Deus levanta. É este Davi que o Senhor lhe dá o ministério. É este Davi que Deus chama. Aí você vai questionar: mas bispa, Deus não é onisciente? É. Tanto é que mesmo tendo chamado, mesmo tendo ungido, ele diz para Davi: você não vai levantar tempo para mim. Você não vai. E aí, quando tudo se passa, a gente vem entender o porquê. Deus amava, bonitinho, lindinho, que da hora, mas agora não. Tempo para mim das suas mãos eu não quero, Davi. Porque na onisciência do Senhor, ele sabia o que aconteceria. Tudo o que viria a se passar na vida de Davi. Por isso ele não aceita o tempo sendo levantado das suas mãos. Faz já para Davi uma promessa: teu filho eu vou aceitar, de você não. Mas nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que há uma explicação. Irmãos, não foi proposital. Eu de verdade acreditava que o assunto de hoje
porque eu não tive em nenhum momento a pretensão de esmiuçar para fazer assim bem, né, de forma que a gente entenda bastante, mas bem resumido. Eu tinha quase para mim assim, na hora que eu vi a pergunta que o Senhor me deu, esse entendimento para estar fazendo esse estudo, porque é uma dúvida que eu sei que bastante pessoas têm, eu acreditava que não teria nem assunto para um programa, para um vídeo inteiro. Pois é, e o tempo já foi embora. E nós, pelo menos, conseguimos chegar ao final das virtudes que levaram Deus a dizer: Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Agora nós vamos, semana que vem, entender os porquês de Davi também ter sido, pelo outro lado, o oposto. Um dos homens, um dos personagens bíblicos que mais pecou, que mais transgrediu as leis desse mesmo Deus que o elegeu como um homem segundo o seu coração. Amém? Você que veio até aqui, muitíssimo obrigado pela sua vida, pela sua presença, pela sua curtida. Não esquece não, curte, comenta, compartilha. O link do estudo, então, só semana que vem, tá, irmãos? Para que vá completo, tá bom? Aí, então, semana que vem a gente encerra. Vamos tratar aqui de entender os pecados que Davi cometeu e esta relação entre um homem segundo o coração de Deus e um homem que mais transgrediu, que mais machucou este mesmo coração. Porque o pecado, ele fere o coração do nosso Senhor. Não é verdade? Deus abençoe grandemente a sua vida. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder a segunda parte da história de Davi, a polêmica história do pequeno Davi. Amém? Não vou esquecer, já ia esquecendo de dar um recadinho. Eu não sei se todos que estão vendo esse vídeo já perceberam, mas temos agora todos os dias oração no canal. E é oração de verdade, uma oração que eu faço pela minha família, da maneira que eu venho para cá, no meu cantinho, no quarto secreto, e me coloco em oração ao Senhor, sempre antes de encerrar as minhas orações, aí eu pego o celular e gravo 1 minuto de oração em favor da sua vida, em favor de qualquer um que estiver ouvindo, que receba, que permita, porque precisa permitir, né, irmão? Eu tenho esse entendimento comigo, porque se eu estou com meu celular aqui, passa uma coisa que eu não quero, eu jogo para lá, né? Se estiver só passando. Então, aquele que para ouvir é porque você permitiu. E eu fico muito feliz. Para mim é um privilégio inominável poder fazer uma oração em favor da sua vida, em favor da sua família e saber que você recebe essa oração. Então, todos os dias, por enquanto, ainda não tem um horário fixo. Eu estou tentando encaixar aqui todas as bênçãos que o Senhor tem acrescentado na minha vida com os horários certinhos. Então, ainda não tem um horário fixo, porém não passa das 9. Ok? Todos os dias até as 9 da manhã, oração, Minuto da Graça, aqui no canal. Amém? Deixa o Senhor acordar, já despertar teu espírito com essa força que a oração tem. E Deus continue abençoando grandemente, ricamente, imensamente, abundantemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Curva a sua cabeça, levante suas mãos, receba do fundo do teu coração que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Não só hoje, mas sempre, até que o Senhor venha nos buscar para estarmos com Ele na glória. Amém? Fique com Deus. Até semana que vem.